há setores protegidos em Portugal onde a crise parece não ter chegado. Algumas empresas beneficiam de leis especiais que as protegem e lhes garantem lucros. Um dos setores que vive com rendas garantidas é o da energia. O convidado desta edição, o anterior secretário de Estado da Energia, obrigado por ter vindo. Essa é a questão que eu lhe coloco. Aquele é o custo real a que a eletricidade é produzida? Não é o custo legítimo, nem, na minha opinião, legal. Portanto, há excesso de rentabilidade em vários setores. Quando passei pelo Governo tentei demonstrar isso. Aliás, a primeira coisa que nós fizemos foi perceber onde é que estávamos, porque tendo chegado ao Governo no final de junho, quando foi formado, as notícias eram que para o final desse ano, de 2011 o cenário era muito preocupante. Mas era uma noção pela sensibilidade da minha equipa que conhecia bem o setor, e daí ter, já nesse ano, e muito rapidamente, no final de agosto, princípio de setembro, termos todo o processo legislativo para ser incorporado no Orçamento de Estado desse ano, que era a contribuição que foi falada nessa altura. Contribuição sobre as rendas excessivas dos produtores e distribuidores de eletricidade. Sim. Não estando naquela altura ainda quantificado tantas rendas excessivas, mas sabíamos todos, tínhamos uma sensibilidade, a minha equipa, de quais que havia excessos e, portanto, tivemos o cuidado de, com segurança, portanto, não exagerar e criar um mecanismo e várias medidas para que nós, no final da década de 2020, não houvesse déficit. Que as empresas estavam a ganhar demais por esses fornecimentos de eletricidade. Sim, nós sabíamos isso e toda a gente que está no setor tem consciência disso. Todos os operadores e toda a gente do setor da eletricidade em Portugal sabe que as empresas estão a ganhar demais. Com certeza. E até agora o Governo não teve capacidade de mudar isso? Até agora o Governo não teve alguma capacidade de mudar isso. Aliás, deixe-me aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, portanto, o Ministério da Economia, que é encabeçado por um ministro independente, tudo tem feito tem uma tarefa gigantesca, é um ministério gigantesco, e tudo tem feito é independente, é um homem sério, e, portanto, no que diz respeito à energia, tudo se tentou fazer. Portanto, não foi no Ministério da Economia que as coisas pararam ou não avançaram. Atribui a sua própria saída à pressão que existiu para que não fosse feito este trabalho de cortar as rendas excessivas de energia? Não, a minha saída é clara. Eu posso explicar muito rapidamente. Mas sei que não tem nada a ver com o Ministro da Economia nem com o Ministério da Economia. O que se passou foi que, depois daquela primeira tentativa da contribuição, a Troika mandava-nos, num dos itens, mandava-nos determinar as rendas excessivas. Primeiro tentou aplicar um imposto sobre as rendas excessivas para que o lucro não fosse tão excessivo. Tecnicamente era uma contribuição, quer a construção do modelo, quer os pressupostos foram consensualizados. Nós achávamos que o consenso era muito otimista, eles achavam que o consenso era muito pessimista, mas houve um consenso. Depois, relativamente às medidas, enfim, a EDP dizia que se tinha demonstrado através disso que o sistema era perfeitamente equilibrado, não havia drama nenhum, etc. Perfeitamente mentira, ou pelo menos a sensibilidade está errada, porque neste momento, mesmo com aquilo que o Ministério da Economia conseguiu de corte, sim, Está-me a dizer que o Ministro da Economia disse que, com as medidas de cortes que tinham sido anunciadas há alguns meses, que se garantia que se chegasse a 2020 que sem praticamente déficit. Isso já não era verdade neste momento, já voltou à situação em que em 2020 haverá de novo um déficit gigantesco no setor da eletricidade. Na minha opinião e na minha convicção, e conheço bem o modelo, mas não tenho números atualizados, não tenho esses instrumentos,
Mas por aquilo que eu sabia, pelas variáveis e por aquilo que eu observo, estaremos já por volta dos 3 mil milhões e vamos ultrapassar isso. Portanto, não foi resolvido o problema. O Governo não conseguiu resolver o problema das rendas excessivas no setor da eletricidade, beneficiou um maior operador. De maneira nenhuma. E o país está em condições dramáticas, está numa crise dramática e, portanto, as condições do Governo são das mais difíceis nos últimos anos. Dito isto, o senhor tentou fazer esse corte de rendas excessivas por um imposto, pela aplicação de taxa, não foi possível, teve que sair. Em bom rigor... Depois determinámos as rendas excessivas, porque a Troika nos obrigava a pedir ajuda internacional para me determinar os referenciais de benchmarking da indústria europeia. Para os espectadores perceberem as melhores práticas que levam ao melhor preço. A melhor remuneração que para aquelas tecnologias havia naqueles anos. Sim. Pronto, para poder comparar. Essa foi a parte internacional. A parte da PRE, produção de regime especial, eólicas, renováveis, biomassa, etc. Pedimos ajuda a um consultor internacional, mas que está cá, que nos ajudou a determinar quais eram as rentabilidades que seriam adequadas para aquelas tecnologias de acordo com os tempos. Portanto, aquilo foi montado e o relatório foi feito. Portanto, até foi entregue ao Governo para se mandar para a Troika em finais de janeiro. Janeiro de 2012. 2012, já. E depois o relatório apareceu nas mãos de um dos operadores, do maior operador.